Capítulo 2. Então saiu do portal e deu uma longa olhada ao redor. O Burns, cidade da Rainha Calca, muita história aqui, nenhuma das quais eu me importo muito, mas, como as cidades do Novo Mundo vão, acho que está tudo bem. A cidade estava limpa, é claro, era uma questão de orgulho da cidade. A seus pés, Intoma viu uma sombra iminente, ela olhou por cima do ombro e viu o Templo Negro, o primeiro de seu tipo não apenas no Império, mas em todo o Novo Mundo, construído por Neia Baraja antes de ela ascender às alturas do poder. Não era mais o maior dos templos, mas seria para sempre o primeiro, como tal. Para muitos era solo sagrado. Além dela, perto da fonte de Gascon, onde os pais vinham borrifar água na cabeça dos filhos recém-nascidos na esperança de que eles herdassem a coragem do primeiro mártir, ficava a escola. Intoma andou ao redor do grande templo e pelas ruas movimentadas. Para muitos, a cidade em si havia se tornado um lugar sagrado, pois foi Neia Baraja quem assumiu o comando da reconstrução e a viu até o fim. A brutal purgação da corrupção deixou marcas vermelhas aqui e ali sobre a cidade como lembretes severos de que os corruptos não durarão muito. Ao redor dela caminhavam elfos, orcs, goblins, gigantes, e acima, um dragão passou carregando uma das inovações de guerra da governadora Henri, transformadas em sistemas de transporte para o correio. O grande bater de suas asas fez com que sua roupa de empregada esvoaçasse mesmo àquela distância. Em termos de cidades, era agora a segunda mais cosmopolita do Império Feiticeiro. E isso era visível. Colonos semi-humanos das colinas de Abelion, antigos escravos élficos que escolheram se estabelecer no norte em vez de retornar à sua terra natal, ou alguns da teocracia que decidiram que isso era preferível a um lugar de más lembranças. A troca por todos os tipos de mercadorias acontecia com tanto barulho que, mesmo a um quarteirão de distância, Intoma conseguia ouvir. Isso diminuiu mais conforme ela se aproximava da escola, construída em um grande formato de ferradura com um campo verde no centro e 4 andares de altura apenas para aulas. Agora estava no mesmo nível da Academia Imperial de Magia. Não ensinava apenas magia, mas também preparava os sacerdotes da fé. O prédio era feito de granito bruto na base e tinha 5 conjuntos de escadas esculpidas no mesmo material cinza. Acima disso, era um simples tijolo vermelho, com toda a área cercada por uma cerca de ferro e um único portão para bloqueá-la da entrada comum em caso de necessidade. As escadas, 2 nas alas e uma no centro, levavam aos prédios administrativos do primeiro andar. De acordo com a placa que Intoma viu de onde estava na abertura da cerca, se eu precisar encontrar um instrutor, possivelmente seria aqui. Intoma deu de ombros, abandonou a placa no portão e caminhou pelo campo gramado em direção ao conjunto de escadas mais próximo. Os estudantes estavam vestidos principalmente com uniformes brancos de uma peça que pendiam como túnicas esvoaçantes logo acima dos tornozelos, deixando os sapatos escuros de viagem expostos. Eles carregavam bolsas nas costas e usavam bolsas marrons nas laterais. Alguns portavam armas, outros usavam tons cada vez mais escuros da mesma roupa. Alguns até usavam armaduras leves completas em preto profundo. Onde eles andavam, as túnicas brancas se afastavam e saudavam com a mão sobre o punho, seguindo em frente quando eram devolvidas. Intoma ignorou tudo isso, subiu as escadas e abriu as largas e pesadas portas de madeira. Elas eram mais ornamentadas do que a simples pedra e tijolo. Eram de madeira escura e pesada com um polimento de espelho que continha gravuras dos rostos de mártires do passado, como Gascon, Moira e outros. Elas estavam dispostas em poses heróicas, fazendo Intoma se perguntar: eles realmente pareciam assim? Ela deixou a pergunta de lado e entrou no prédio. O chão era de pedra-sabão levemente colorida e seus pés ecoavam sobre ele enquanto ela caminhava até uma mesa de recepção atrás da qual um goblin estava sentado. O que posso fazer por você? Ele perguntou com um sorriso irregular e cheio de dentes quando olhou para ela de onde estava sentado. Ele estava vestido de verde e marrom, e uma olhada para trás, em seu escritório, revelou que os outros estavam vestidos de forma mais variada, definitivamente mais individualizados do que o corpo estudantil. Estou procurando a instrutora de magia das classes de exploradores. Ela está aqui em uma visita temporária. Seu nome é Kieno. Intoma respondeu. O pequeno goblin verde sacudiu a ponta do nariz com um dedo.
Enquanto ele balançava para cima e para baixo um pouco, ele riu. Senhorita, você poderia ter dito classe de exploradores e isso seria o suficiente. Eles têm apenas uma sala de aula em todo o campus, e os professores para isso apenas se revezam. Na verdade, a que você quer. Ele parou e estendeu a mão ao lado dele, então abriu uma pequena gaveta de madeira. Lá dentro, Toma podia ver uma série de papéis empilhados dentro de pastas. Ele lambeu a ponta do dedo e embaralhou mais rápido. Então puxou um para cima com um alto arrá. E o barulho de embaralhamento terminou. Ele olhou para baixo. Sim, sala 323, suba as escadas na esquina e siga o corredor até encontrá-la perto do centro. Toma deu um aceno cortês e foi embora. Ela manteve distância do Goblin. E, portanto, ela rapidamente saiu de vista, ouvindo dizer: eles ficam mais jovens a cada ano. Foi o suficiente para Toma rir sem querer enquanto desaparecia pela espiral de escadas até o terceiro andar. O longo corredor estava quase vazio, mas as muitas aulas que ela vislumbrou enquanto passava estavam lotadas de alunos. Agora, coloque mais força na sua voz. E ombros para trás. Ela ouviu e passou. Quando você vê os fracos, é fácil se sentir presunçoso, mas deveríamos. Mika, o que você acha? Toma ouviu de outro e passou. Quando seu rebanho clama por liderança, você deve estar pronto. Lembre-se de que a morte de justiçar só foi possível porque alguém estava pronto para tirar as vidas certas e atraiu outros para si para seguir ordens. Toma ouviu de outra classe e continuou andando. E assim foi, ela ouviu retórica, filosofia, discurso, ciências militares e muito mais, até que finalmente encontrou a sala que queria. Ao contrário dos outros cômodos com portas duplas, este tinha apenas uma, e diferentemente dos outros, estava fechada. Toma estendeu a mão para o cabo, então parou, adaga de cristal. Uma pequena voz feminina gritou, não era exatamente a mesma, mas era quase. Não pode ser. Toma pensou e escutou, seu toque demorando-se na maçaneta de bronze. Houve um estrondo lá dentro e o som de algo caindo. Magia é uma das habilidades mais vitais de um sacerdote da classe explorador. Se você quer morrer gloriosamente, junte-se a um dos penitentes. Se você quer viver por uma causa maior, pratique sua magia, aumente seu mana e aprenda a usá-lo para obter o melhor efeito. Toma ouviu o suficiente, ela girou a maçaneta e abriu a porta. Lá dentro estavam 12 estudantes todos em armaduras pretas leves, portando o trio padrão de armas que se esperaria dos padres negros, um arco, uma espada e uma mão vazia enluvada e pesada. A instrutora se virou para a porta assim que ela começou a abrir, e mesmo por trás das máscaras que usavam, na verdade, por causa das máscaras que usavam, elas se reconheceram instantaneamente. Keanu estava perto do fundo segurando seu alvo de madeira caído. Seus alunos sentaram-se em ambos os lados dela, mas o alvo caiu de seus dedos quando ela viu a empregada demônio entrar. Você. Elas sussurraram em tons baixos no mesmo momento. Aulas dispensadas mais cedo hoje. Pratiquem as lições de hoje e amanhã nos encontraremos no campo de treinamento. Keanu disse e acenou para eles em direção à porta. Os alunos se levantaram quase sem fazer barulho, e Toma entrou para permitir que os vários alunos vestidos de preto saíssem. Quando o último deles saiu, Toma estendeu a mão e fechou a porta um pouco mais forte do que precisava. O barulho da porta de madeira batendo na moldura de madeira foi o único barulho na sala por um momento. Então, seu nome é Keanu? Eu nunca soube disso. Toma disse, seus braços finos cruzados, se eu soubesse, provavelmente não teria vindo, mesmo que minha amiga tivesse sugerido você. Bem, não foi um convite, então. Keanu acenou em direção à porta, você pode ir embora se quiser. Eu já estou aqui. Toma apontou, imóvel. Então você é. Keanu respondeu e cruzou os braços da mesma forma, igualmente imóvel. Então ela acrescentou, mas eu não sei por quê, você queria uma revanche? Já faz quantos anos? Já faz tempo, não que eu tenha esquecido, mas estamos do mesmo lado agora. Toma ressaltou. Estamos, mas se você espera um pedido de desculpas meu, Keanu começou, mas Toma balançou a cabeça. Não, porque você se desculparia. Você me atacou, quase me matou, e me chamou de uma coisa feia que ninguém iria querer servindo a eles, tudo pelo crime de me defender de um ataque depois que eu tentei evitar lutar, porque isso mereceria um pedido de desculpas.
Intoma disse com uma voz cruelmente mordaz. Você estava lutando com minhas irmãs, tudo que vi foi um monstro. Evilei respondeu. É por isso que você usou uma máscara, porque se você atirasse, as próprias irmãs que você ama, teriam se voltado contra você e tirado sua vida. Por que isso? Intoma respondeu da mesma forma. Por quê? Queno começou a relaxar sua postura defensiva, porque antes das reformas de Sua Majestade e da abertura de seus olhos, eu também teria sido um monstro. Ela não olhou nos olhos de Intoma, mas a maneira como ela disse isso foi sincera o suficiente para que Intoma sentisse que seu ponto havia sido feito. Então, se não é para uma revanche, por que você está aqui? Não foi para se tornar uma sacerdotisa, tenho certeza. Queno perguntou, e quando isso foi perguntado, a própria Intoma começou a relaxar da mesma forma, deixando seus braços revestidos de concha caírem ao lado do corpo. Para isso, quero falar em particular. Você tem um escritório? Intoma perguntou. Claro, siga-me. Queno disse e desceu os degraus largos, passou pela empregada demônio e foi em direção à porta. Intoma seguiu atrás de Queno, sua máscara não tinha sobrancelhas para levantar, mas ela não conseguiu encontrar nenhum sinal de cautela ou medo quando seguiu a mulher pelo corredor, e em sua mente ela teve que admitir. Esse é um ótimo começo.